palavra dessa noite, então, se chama salvação, fé e obras. Esses são três conceitos bíblicos fundamentais para a vida cristã. E a grande questão, por que nós estamos falando desses três pilares da nossa compreensão de Deus numa mesma ministração? Poderíamos falar um domingo só sobre salvação, outro só sobre fé e outro só sobre as obras que acompanham esse contexto de salvação e fé. Mas hoje eu gostaria que nós possamos, como igreja, entender como que isso se relaciona. E isso se relaciona. A salvação se relaciona com a fé, e a fé se relaciona com as obras, e as obras se relacionam com a nossa salvação. E é a falta de compreensão dessas três características da nossa vida com Deus que muitas vezes faz com que algumas pessoas, mesmo que creiam em Deus, não correspondam com as suas ações. Outros se esforcem muito e achem que suas obras vão lhes salvar, e outros pensem que estão salvos e estão livres de corresponder de qualquer forma àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, salvação, fé e obras são três características bíblicas que estão interrelacionadas. Eu quero introduzir aqui nessa noite explicando brevemente cada uma dessas três. O que é a salvação, o que é fé e o que são as obras. E depois nós vamos estudar num trecho da palavra de Deus como que isso se relaciona e como que devemos ter sempre vívido na nossa mente, na nossa concepção, nas nossas orações, na nossa vida relacional, profissional, familiar, esses três atributos da palavra de Deus, tá certo? Então hoje é uma palavra um pouquinho mais teológica, mas também prática para a nossa vida cristã. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, nós vamos entender brevemente, tem muitos textos que se complementam, mas esse nos dá um entendimento um pouco mais sucinto do conceito de salvação, apesar de que este texto especificamente não fala diretamente a palavra salvação, muitos outros falam, mas esse fala algumas coisas interessantes para nós aprendermos aqui. Diz assim: portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui algumas coisas muito importantes, que o conceito da salvação, ele remove a culpa, remove a condenação, remove o afastamento de Deus das nossas vidas. Nós somos salvos da morte eterna, nós somos salvos de estarmos afastados da presença de Deus e por isso, de certa forma, condenados a uma série de consequências espirituais na nossa realidade. Já vemos nesse texto aqui que a salvação ela é de fato evidente, essa libertação da condenação, da culpa, da vergonha, de tantos outros atributos que poderíamos seguir com outros textos bíblicos, ela se faz pela nossa permanência em Jesus. Então não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então falamos de salvação como uma postura contínua, como um ato diário, como algo que deve ser o tempo todo lembrado pelas nossas vidas. No versículo 2 diz assim: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Mesmo que esse texto é um pouco mais complexo biblicamente, nós precisamos entender que o principal objetivo de entendermos que precisamos ser salvos é sermos salvos das consequências do pecado e sermos salvos das consequências da morte. Então, quando nós enfrentamos a morte, esse é um grande dilema existencial da humanidade. O que vai acontecer comigo diante da morte? Esse é um dos maiores pilares da fé cristã. Ter uma convicção da sua salvação diante da morte, da sua vitória sobre a morte. De estar vivendo uma nova perspectiva a partir da sua morte que se torna eterna. De estar acessando a eternidade por causa daquilo que Jesus fez, nos salvando. Ao mesmo tempo, para a realidade da nossa vida presente, nós somos também livres da condenação, da acusação, do aprisionamento, e livres também para plantar, semear espiritualmente com liberdade, com relação aos efeitos do pecado que poderiam estar nos aprisionando. Então, por meio da obra de Jesus, nós somos livres quando estamos, de certa forma, enredados, aprisionados também pelo pecado. E é por isso que, na perspectiva do cristianismo, a salvação afeta a nossa vida nesta terra,
neste corpo e afeta também a perspectiva da nossa vida após enfrentarmos a morte. Então a salvação, quem sabe, é o principal motivo de nós estarmos aqui. Porque cremos que por meio da obra da cruz nós temos acesso à salvação. Cremos que por meio daquilo que Jesus fez, nós podemos ser sim livres da lei do pecado e da morte. São atributos muito profundos que nós precisaríamos aí uma noite inteira só sobre salvação para discorrer sobre isso, mas eu quero fazer essa introdução breve para que nós venhamos entender. Que a palavra de Deus revela o que é pecado e revela que a morte é a principal das consequências do pecado. E revela que por meio de Jesus nós podemos ser salvos disso. Salvos de uma tendência a um vício, salvos de uma tendência ao adultério, salvos de uma tendência à mentira, salvos da tendência à pobreza, salvos de uma tendência à corrupção, salvos de uma tendência à morte precoce, salvos de uma tendência à ira, salvos de uma tendência a tantas fraquezas que o nosso ser carrega sem Deus. E ao mesmo tempo, salvos para enfrentar a morte. Quando nós entendemos isso, lembre que a salvação tem a ver com estar em Cristo, permanecer com Cristo. Então agora nós temos o atributo da fé. E para conectar o atributo da fé à salvação, eu gostaria que você pudesse abrir um outro versículo bíblico comigo, mais no finalzinho da Bíblia, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Essa é a porção da salvação que fala sobre você e eu nos relacionarmos diretamente com Deus. E é aí que a salvação começa a se conectar com a fé. Quando nós entendemos que parte da salvação que Jesus conquistou na cruz para nós, nos abre a porta para um relacionamento com Deus, para acessar a Deus de verdade. Como nós vimos hoje aqui, oramos por curas e milagres, para viver com Deus de forma real e poderosa e transformadora. Para que nós tenhamos clareza de que a nossa oração é ouvida, de que a presença de Deus está conosco, de que a sua palavra dirige o nosso viver, uma relação viva com o nosso Deus. Então Hebreus 4,16 diz assim: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, o conceito de crermos na salvação que Jesus nos dá, nos leva também a uma nova forma de nos relacionar com Deus. Diante de qualquer necessidade, diante de qualquer crise, diante de qualquer graça necessária para que venhamos viver a nossa vida de forma abundante, de forma leve, cheios de paz, de alegria, trazendo a liberdade contra qualquer tipo de obra das trevas que esteja nos ameaçando, derrubando barreiras, vencendo gigantes, caminhando por cima de desafios e tendo uma vida que frutifica a presença de Deus. Está também o conceito de nós entendermos a liberdade de nos aproximarmos da presença de Deus e receber dele auxílio sempre que preciso, em qualquer tipo de necessidade. Esse é um desdobramento da salvação. Mas para nós termos essa relação com Deus, por meio da oração, por meio da sua palavra, por meio do discipulado, por meio do pertencimento à igreja, por meio da vida na célula, qualquer situação que esteja, nós precisamos do atributo da fé. Porque o nosso Deus escolheu não se manifestar constantemente de forma visível, porque estabelece o princípio da fé como requisito para que tenhamos esse acesso à sua presença por meio de Jesus. Então, assim como você está no livro de Hebreus capítulo 4, vamos rapidamente em Hebreus 11, definir a fé. Hebreus 11, vamos definir esse segundo pilar dessa noite, a fé, que é conectado ao conceito de salvação. Então, em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. A fé trabalha com esperança e trabalha com aquilo que ainda não é visível. Hoje foi ministrado aqui no nosso momento de dízimos e ofertas, o nosso momento de entendermos as obras da nossa fé também na nossa vida financeira, que a viúva de Sarepta
não viu antecipadamente o que iria acontecer com ela. Ela não ofertou somente por gratidão pelo que aconteceu, mas ela nos ensina a ofertar também a Deus algo de nós, crendo na palavra do Senhor antes de acontecer. E isso é uma oferta de fé. Isso é quando nós nos relacionamos com fé. É como nós aqui hoje nos levantamos e dissemos, nós vamos orar e pessoas vão ser curadas. É muito fácil dizer, pessoas foram curadas depois que a pessoa já foi curada. Agora requer fé para que nós venhamos orar e determinar e crer que alguém será curado antes dessa pessoa ser curada. E assim o cristianismo envolve uma vida de fé. Porque se nós não tivermos essa esperança contínua a partir daquilo que a palavra de Deus declara, se nós não tivermos essa visão diferente do presente, a partir do cenário que a palavra de Deus declara, nós não conseguiremos frutificar a nossa vida com Deus. Então, no versículo 6 de Hebreus 11, nesse mesmo capítulo que você está, diz assim a palavra de Deus: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não consegue ter qualquer prazer na nossa relação com Ele se nós formos pessoas céticas, que simplesmente dizem assim, tá, obrigado por ontem. Que coisa boa que aconteceu comigo no passado. Porque Deus não consegue ser ativo na tua vida, não consegue ter uma parceria para construir coisas contigo. Ou você vai fazer sozinho e depois vai dizer muito obrigado, ou ele vai ter que fazer sozinho e depois você vai dizer muito obrigado. A fé é justamente essa antecipação, que você recebe uma palavra de Deus, crê nessa palavra e trabalha junto com Ele para realizar propósitos nessa terra que vão te levar a uma vida abundante, que vão te levar a estabelecer o reino de Deus, que vão te levar à certeza de que você está agradando a Deus com o teu viver, com a tua vida, com a tua história. E quando nós vemos esse texto que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ele explica por quê. Segunda parte diz assim, em Hebreus 11:6, pois quem dele se aproxima precisa duas coisas: crer que ele existe e, segundo, crer que ele recompensa aqueles que o buscam. Diga aí para quem está do seu lado, você precisa de duas coisas com Deus. Diga aí, crer que Deus existe e que Ele quer te recompensar. Com essas duas coisas você desenvolve toda uma caminhada com Jesus que vai longe. Agora, muitas pessoas se aproximam de Deus duvidando da sua existência. Não tem como frutificar. E outras pessoas se aproximam de Deus crendo na existência, mas duvidando que Deus queira fazer algo real na sua vida e na sua realidade. Não, Deus é tão ocupado, eu não vou falar sobre isso, eu nem vou crer, eu tenho que fazer a minha vida acontecer, eu tenho que sofrer mesmo aqui, um dia quando essa minha vida acabar, talvez as coisas vão melhorar. O Senhor não vai ter liberdade, porque Ele precisa que a gente crê na sua palavra, para que possa ser liberado o seu agir no nosso meio. E isso conecta a fé às obras. Por quê? Porque a palavra de Deus declara que a fé sem obras é morta. Do que adianta eu crer se eu não agir a partir daquilo que eu creio? A minha fé não valeu de nada. Porque eu estou agindo sempre a partir de algo que eu creio. Eu não posso agir a partir de algo que eu não creio. Agora, eu posso dizer que eu creio em Deus e agir a partir de outra perspectiva. Aí a minha fé não é válida biblicamente. Então, isso é o que nós vamos chamar hoje das nossas obras, que são as ações, os pensamentos, os projetos que nós, na prática, realizamos, correspondente à nossa fé, que é correspondente à nossa salvação. Quais são os grandes equívocos desses conceitos no nosso mundo? Um equívoco é o conceito da purificação do karma. Algumas filosofias religiosas pregam que existe um karma que precisa ser purificado, renovado a cada nova encarnação. A palavra de Deus, a Bíblia, declara que nós enfrentaremos a morte uma só vez. Então nós só temos uma vida, biblicamente falando. Você pode dizer, não, tu está errado. Bem, então nós temos fé diferente.
Se você quiser ter fé na palavra de Deus, a Bíblia declara, em Hebreus, que nós vamos passar pela morte somente uma vez. E se você quiser ter fé na palavra de Deus, você também precisa entender que não são as tuas boas obras que vão te fazer salvo, mas as nossas obras são reflexo da nossa fé. Ao mesmo tempo, será que qualquer pessoa que seja uma pessoa de fé é salva? A fé bíblica é uma fé específica. É a fé no Senhor Jesus e na sua palavra que liberam salvação sobre nós. E também entender que se nós não somos salvos pelas obras, muitos cristãos pensam, então eu não preciso fazer nada. Eu só preciso crer e Deus vai agir. Também não. Existe uma inter-relação entre salvação, fé e obras, que é o que nós vamos aprender nessa noite. Está preparado aí? Gerei alguma curiosidade em você? E agora nós vamos falar de uma forma um pouquinho mais prática. Então vamos para o texto principal, em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Hoje eu estou falando uma ministração um pouco mais teológica, com o propósito de que todos nós aqui tenhamos uma clareza da nossa relação com Deus, da nossa salvação, da nossa fé e das obras que acompanham a nossa fé. Então, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ler depois o 10 também, se você quiser deixar aberta a tua Bíblia aí. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, ou em outras traduções, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a primeira coisa que nós aprendemos nessa noite, sobre salvação, fé e obras, é que a salvação é um presente de Deus. Diga aí comigo, a salvação é um presente de Deus. Não importa o quão pecador você e eu temos sido no passado. Não importa o quanto que na nossa família houveram problemas espirituais. Não importa quanto que conscientemente outras pessoas ao nosso redor ou nós mesmos servimos outros deuses de todo o coração, sem conhecer a palavra de Deus. A fé não depende do nosso, a salvação não depende do nosso merecimento. A salvação é um presente. A salvação é um dom de Deus. Mas a palavra dom em português nos leva a pensar, às vezes, uma certa exclusividade de algumas pessoas. Mas essa palavra dom, ela é sinônimo da palavra presente. Em inglês, por exemplo, na tradução da Bíblia em inglês, é a mesma palavra gift. Gift, presente, comum palavra de presente, gift, receber um gift, um presente, é a mesma palavra também para dons. Então, assim como em inglês as pessoas têm a tendência de imaginar o dom como um presente, em português nós temos a tendência de imaginar biblicamente o presente como um dom. E isso nos faz, às vezes, pensar que algumas pessoas são escolhidas, têm o dom para ser salvas, e outras pessoas não. Essas pessoas são destinadas à maldade e à perdição. Então eu vou lá na igreja para ver se por acaso Deus tem um chamado para a minha vida, porque talvez eu seja daqueles que não tem o dom da salvação. Não é sobre isso que está falando esse texto. Esse texto está explicando o quê? A salvação é um presente. É pela graça. E a graça vem da onde, pessoal? A graça vem da obra da cruz. Da obra de Jesus. É de lá que vem a graça. A graça é o favor liberado por Deus para todas as pessoas, independente de quem sejam. Independente do seu merecimento. Independente do seu passado. O Senhor derrama o seu Espírito sobre todo aquele que nele crê por causa da sua graça e não por causa das obras de uma pessoa. E não por causa daquilo que essa pessoa disse ou já viveu. A salvação é um presente de Deus. Quando nós aprendemos isso, em Efésios 2,8, ali está escrito, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, entre vírgulas. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Talvez tenha aí a versão da NTLH para a gente projetar no telão, a nova tradução da linguagem de hoje, a outra tradução da Bíblia um pouco mais simplificada. Veja comigo, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente de quem? Dado por Deus.
a todas as pessoas. Agora, se a gente for perguntar assim, então isso quer dizer que todas as pessoas nesse mundo, nesse momento, estão salvas? Sim ou não? Não. Porque mesmo que Deus oferece esse presente a todas as pessoas, ele é recebido por meio da fé. Então, aquele que crê, consegue receber o presente. Aquele que não crê, não consegue receber o presente. Então, é aí que começa a nossa relação nessa noite. Da salvação com a fé. Então, a salvação é um presente. Mas a salvação, ela é ativada pela fé. Ou seja, eu escutei a palavra de Deus. Como foi ministrado hoje aqui, o profeta Elias disse, se você oferecer primeiro um bolo para o profeta e depois você fazer aquilo que você queria fazer, você vai receber um presente. O azeite na botija não vai acabar e a farinha não vai acabar. Agora, a mulher, a viúva de Sarepta, ela teve uma escolha. Que escolha que ela teve? De crer nessa palavra, e daí as obras entram, né? E fazer aquilo que essa palavra determinou, ou de simplesmente dizer, não, eu não acredito nisso, eu vou seguir a minha vida aqui, fazer o meu bolinho para mim, para o meu filho, para comermos e depois morrermos. Entende a diferença? Por que ela recebeu aquela salvação sobre a vida dela? Porque ela creu. E em cima dela crer, ela agiu com as suas obras a partir da sua fé. Então, quando nós aprendemos esse conceito de que a salvação vem pela fé, nós entendemos o seguinte, que não há o que possamos fazer para merecer a salvação. Mas existe coisas que nós podemos fazer para acessar a salvação. E para acessar a salvação, nós precisamos de fé. E aí nesse mesmo versículo 8 e 9 diz assim, vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Então, esse presente de Deus, que é a salvação pela graça, eu acesso como? Eu acesso a partir de crer na sua palavra. Agora, imagine comigo, você crê em algo e age de forma completamente diferente. Isso é uma fé verdadeira ou não? Ó, minha esposa, eu estou te dizendo, eu sou fiel a ti. Daí ela vai dizer assim, eu creio em ti. Mas aí ela vai agir desconfiando 24 horas por dia se eu sou fiel ou não sou fiel. Como é que está essa fé na minha fidelidade? Está correta ou está manchada por alguma coisa? Às vezes essa pessoa tem que tratar o seu ciúme. Às vezes eu não estou com moral para falar, porque eu já falei outras vezes e não fiz aquilo que eu falei. Depende. Mas essa fé não está pura. Porque a fé pura é aquela que uma palavra é liberada e a outra pessoa confia de todo o seu coração que isso é verdadeiro. E mais ou menos isso reflete a nossa relação com Deus. O Senhor libera sobre nós ricamente a sua palavra. E agora eu preciso crer de todo o meu coração. E o que significa crer de todo o coração? Significa dizer assim, eu juro que eu acredito. Não. Significa agir correspondentemente àquilo que eu decidi crer. E aí nós entramos na relação da salvação com a fé e com as nossas obras. Então agora que vem a parte prática. A salvação, em primeiro lugar, é um presente. Segundo lugar, a salvação é ativada pela fé. Eu acesso ela pela fé. Mas eu permaneço, eu evidencio os frutos da salvação na minha vida pelas minhas obras. Porque se eu disser que creio, mas fizer ao contrário, é o famoso adjetivo da hipocrisia. O que é a hipocrisia que existe tão fortemente no meio da religiosidade desde os tempos de Cristo? O que é a hipocrisia? É eu pregar uma coisa e fazer outra. Eu exigir de alguém uma postura e quando essa pessoa olha para mim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, a nossa vida cristã
Para que realmente frutifique salvação, bênçãos, milagres, certeza de eternidade, as nossas obras precisam corresponder à nossa fé, que corresponde à graça de Deus que nos foi presenteada. Então, existem pessoas que estão se esforçando para fazer boas obras, mas não estão fazendo isso a partir da palavra de Deus. Isso não gera também frutos da presença de Deus. Existem pessoas que têm muita fé, mas não estão canalizando a sua fé em Jesus Cristo. Isso não causa frutos da presença de Deus. Existem pessoas que oram muito, mas não agem correspondentemente àquilo que creem. Não está causando fruto da presença de Deus. Então nós precisamos sair daqui hoje com essa clareza do nosso cristianismo, que mesmo que eu não mereça, não é de mim que vem sobre mim a graça de Deus por causa do que Jesus fez na cruz. Mesmo que eu não mereça, existe um recomeço para a minha vida, existe salvação para o meu casamento, existe perdão para os meus pecados. Mesmo que eu não mereça, existe um projeto de Deus que Deus quer me usar para abençoar outras pessoas nessa terra. Mesmo que eu não mereça, é possível sair do endividamento, é possível trabalhar com honestidade e ganhar frutos disso na minha vida, mesmo que todos os outros não façam isso. Por quê? Porque eu criei na graça de Deus derramada sobre a minha vida, que envolve o perdão de pecados, o acesso ao seu trono, a sua presença em todo momento de necessidade, a libertação de toda tendência de mal, das minhas fraquezas serem vencidas. Só que eu preciso agora, depois de entender e crer nisso, me preocupar com o quê, pessoal? Agir correspondentemente. E aí que as obras são extremamente importantes no cristianismo. As obras são extremamente importantes no cristianismo. Então, no versículo 10 de Efésios 2, vai nos dizer o seguinte: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, ou seja, você já creu em Jesus, já foi salvo, já está sendo uma nova pessoa, já está sendo restaurado, já está sendo renovado na tua forma de pensar. Fui uma criação de Deus agora realizada em Jesus. Mudei, estou mudando a minha vida, estou crendo em Deus, estou recebendo a sua palavra, a sua graça é liberada sobre a minha vida. Qual o propósito disso? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Então agora vem a esfera prática do nosso cristianismo, que é o que de fato traz a glória de Deus a essa terra de forma visível, traz a transformação dentro de casa de forma visível, traz bênção sobre os nossos negócios de forma visível, nos faz viver em paz de forma visível. É quando nós entendemos que Deus preparou propósitos para que nós venhamos viver. E aí nós começamos a mudar a nossa oração. Ao invés de só pedir socorro na hora da angústia, o que é válido biblicamente, a partir de Salmos, nós temos a clareza bíblica que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. À sombra do Onipotente descansarei. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Na necessidade nós podemos e devemos orar. Mas muitas pessoas só se relacionam com Deus pela necessidade. Agora nós entendemos o seguinte: não. Deus preparou propósitos para mim. Então, a partir de Cristo, eu posso orar antes de fechar um negócio. Eu posso orar antes de decidir com quem eu vou me casar. Eu posso orar antes de mudar de emprego. Eu posso orar quando eu estiver resolvendo um problema lá no meu trabalho. Eu posso orar quando eu estiver enfrentando alguma coisa para cuidar da minha saúde, planejando algo. Eu posso incluir a graça de Deus em todas as minhas obras. E aí eu vou viver uma vida que constrói muito mais do que uma vida que está sendo salva de perigos, liberta de males o tempo inteiro. Muitos cristãos estão vivendo anos e anos e anos da sua vida, vivendo as suas obras por si mesmo, e aí facilmente vai escolher um caminho errado. Facilmente vai se relacionar com a pessoa errada, facilmente vai ter uma decisão financeira errada,
E aí vai entrar em apuros e vai dizer o quê? Jesus, que nem Pedro afundando na água. Salva-me, Senhor. É possível viver o cristianismo assim? É. É bom? Mais ou menos. Porque aí eu estou vivendo de apuro em apuro, de socorro em socorro. Isso para mim não é vida abundante que Jesus me prometeu. Da onde que vem a vida abundante? Quando eu participo Deus, desde o início, nas minhas obras. E as minhas obras evidenciam a minha fé. E a minha fé acontece porque eu recebi graça de Deus por meio da sua palavra. Quando nós entendemos isso, em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, vamos ler lá. Hebreus 5, 8 e 9, depois só mais um texto, nós já vamos terminar. Eu sei que essa palavra é um pouco pesada teologicamente, mas eu gostaria que nós pudéssemos entender, porque tem muito erro nisso na vida cristã de muitas pessoas. Gente que ao invés de se arrepender e chorar e pedir perdão para Jesus por causa dos seus erros, fica querendo compensar com obras que vão lhe salvar. As tuas obras não te salvam nunca. É a fé em Jesus que acessa a salvação, é o arrependimento verdadeiro. Pessoas que creem, declaram a palavra de Deus todos os dias, mas estão sentados no sofá esperando cair do céu as coisas, esperando consertar o seu casamento sem mover uma palha, porque crê, mas eu creio, meu Deus vai fazer uma obra na minha vida, eu creio, o que tu está fazendo? Não, eu não estou fazendo nada, eu só creio. Não vai dar fruto. Deus intervém algumas vezes sem a gente fazer, algumas vezes sim, mas não é o padrão. O padrão é nós praticarmos as obras que Ele preparou para nós. Então, em Hebreus 5, 8 e 9, diz assim: embora sendo filho, e filho com letra maiúscula está falando de Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, versículo 9, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Veja como falamos semana passada, a obediência a Jesus está ligada à manutenção da salvação. Não, pastor, mas está escrito lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então tá, Ele é Senhor da tua vida. Então você tem um chefe lá no trabalho que de certa forma é Senhor sobre o teu trabalho. Aí o chefe libera uma palavra e tu diz assim: chefe, eu creio, mas faz o oposto. Como é que vai ser o teu trabalho? Aviso prévio. Provavelmente indenizado. Por quê? Porque crer num Senhor inevitavelmente corresponde a obedecer a sua palavra. E aí vem as obras. Então nós vamos terminar com Tiago, capítulo 2, está do lado de Hebreus aí, vizinho de Hebreus, o Tiago. Capítulo 2, versículo 24 ao 26. É bem pequenininho o livro de Tiago, procura aí, vizinho dos Hebreus. Tiago, capítulo 2, versículo 24 e 26. Quem achou, diga amém aí. Amém. Tem gente acordada aí. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Meu Deus do céu, tem pastor aí, século 21, que vai rasgar esse versículo da sua Bíblia. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada por obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, quando nós aprendemos esse texto, e assim nós vamos concluir nessa noite, a relação entre salvação, fé e obras, nós aprendemos que começa com a fé, mas sem as obras, essa fé vai morrer. Sem as obras, essa fé vai virar religiosidade. Sem as obras, essa fé vai virar hipocrisia. Sem as obras, essa fé vai virar falsidade. Sem as obras, nós vamos ser pedra de tropeço, porque gente vai querer se converter e vai dizer assim: é que nem o Diego que é convertido a Jesus, é isso que é salvação? Obrigado, prefiro outra coisa para mim.
porque não tem obras, não está correspondendo à transformação. E aí quando nós aprendemos isso, ele está mencionando aqui Raabe. Não vai dar tempo da gente abrir a Bíblia lá, mas se você quiser anotar, livro de Josué, capítulo 2 e capítulo 6. Tema de casa para quem quer aprender mais sobre Raabe, Josué 2 e Josué 6, lá no Antigo Testamento. Quem foi Raabe, pessoal? Uma mulher que estava vivendo a sua vida mergulhada na prática da prostituição. Tinha a sua casa em cima dos muros de Jericó. E de repente vêm homens do povo de Deus para espiar aquela terra, porque Deus havia mandado que eles iriam atacar Jericó, iriam conquistar. Porque Jericó estava afastado de Deus e Deus prometeu ao povo dele que viria ali causar restauração e eles habitariam agora aquela terra. E Raabe então recebe aqueles homens na sua casa e junto com isso vem mensageiros do rei dizendo: quem tiver qualquer pessoa aqui do povo de Israel espionando, precisa entregar, senão vai ser morto. E agora Raabe precisava escolher: eu vou ter a fé no que esses homens do povo de Israel estão dizendo, ou eu vou ter fé naquilo que o rei ímpio, mau, está dizendo? Nós devemos obediência às autoridades, pessoal. Mas no momento que essa autoridade nos leva a praticar uma coisa que nos faça desobedecer a Deus, como disse o apóstolo Pedro, eu prefiro obedecer a Deus antes que aos homens. Então, nesse momento, Raabe tinha uma escolha difícil. Eu coloco fé numa palavra que veio de Deus ou coloco fé numa palavra que veio de um rei corrupto e mau? A minha vida está em jogo dos dois lados. Porque se eu crer no rei, ele não vai me matar, mas Deus vai destruir todo o nosso povo. Se eu crer nesses homens, eu preciso acreditar que um Deus que eu não estou vendo vai me salvar da morte do meu próprio rei e da morte do povo dele que vai vir me atacar. Conseguiu entender isso? É uma história bem longa, não dá tempo de eu contar toda aqui. Então aquela mulher, que não merecia socialmente e moralmente ser a única pessoa salva do seu povo, foi a única pessoa, junto com a sua família, salva no seu povo. Qual foram os únicos cidadãos de Jericó que não foram destruídos pela guerra que Israel fez? A família de Raabe, que naquele momento vivia cotidianamente, praticando propositalmente a prostituição, que era uma prática contrária à lei de Deus. Mas até então ela não fazia parte do povo de Deus. E aí então ela escuta um projeto de Deus sobre a vida dela, sobre a terra dela. E ela tem opção: eu vou colocar fé nisso e vou agir nisso, ou vou colocar fé naquele que está me ameaçando também de tirar a minha vida. E ela poderia fazer como muitos cristãos dizem hoje: ó, israelitas, eu creio no Deus de vocês, como ela disse. Eu creio na palavra de vocês, eu creio, nós ouvimos falar que esse Deus abriu o Mar Vermelho, nós ouvimos falar que alguns reinos já foram derrotados milagrosamente, que chove pão do céu. Eu creio no Deus de vocês, mas infelizmente, eu vou ter que fazer aqui o contrário. Então, por favor, me desculpa, eu tenho fé, Deus abençoe, olha, o coração de vocês é lindo, como eu admiro uma pessoa de fé, tá bom? Então, assim, eu vou ter que entregar vocês aqui para o meu rei que quer matar vocês. É uma obra contrária àquilo que eu disse que eu tinha fé. E aí todos nós, todos os dias, estamos expostos a decisões que nós vamos tomar. Todos os dias nós tomamos milhares de decisões. Se a nossa língua vai conter malícia, se o nosso olhar vai conter malícia, se o nosso pensamento vai estar afinado com a palavra de Deus, se nós vamos praticar coisas que sabemos que nos afastam de Deus, mas não tem ninguém olhando. Todos os dias nós tomamos um monte de decisão. E aí o Senhor te pergunta hoje: como estão as obras da tua fé? Eu sei que Jericó foi destruída. Um dia o Senhor Jesus voltará. Está esperando pacientemente até que todos se arrependam, mas alguns, com certeza, a Bíblia já prediz, escolherão não crer. E aqueles que não crerão serão destruídos. Mas mesmo aqueles que têm um passado repleto de pecado, que decidirem crer na sua palavra, se arrependerem e agora agirem em correspondência, serão salvos. Raabe escondeu os espias, ajudou eles a sair em segurança, indicou caminhos para que eles pudessem não ser pegos,
creu naquela palavra de Deus, e o povo de Deus fez o quê? Salvou a vida dela. Ela entrou na linhagem do rei Davi e entrou na linhagem do Senhor Jesus. É uma das únicas 2 mulheres que estão descritas na genealogia do Senhor Jesus, além de Maria, que foi sua mãe. Raabe está no rol da genealogia do Senhor Jesus. De Raabe nasceu, 3 gerações depois, o rei Davi. Por quê? Porque ela, mesmo vivendo uma vida toda errada, moralmente falando, com relação à palavra de Deus, que até então ela não conhecia, ela recebe essa palavra, crê, pratica, enfrenta e assume os riscos da pressão do mundo contra isso, mas ali na frente se torna a única pessoa de todo um povo que realmente é salva e que, pelo contrário, entra para dentro de um grande projeto de Deus para a humanidade. Que sejamos mais como Raabe, que sejamos pessoas que têm temor ao Senhor, de praticar obras condizentes à nossa fé, a partir de entender a salvação e a graça, que é um presente para todos nós. O Senhor Jesus já pagou o preço pelo perdão dos pecados, pela cura da enfermidade, pela restauração das famílias, pela vitória sobre a morte. Nós precisamos crer e agir, e os frutos virão, e você será cada dia mais testemunha de um Deus vivo que transforma realidades.